Olá, amigos do Clube da Transformação. Estamos aqui em mais um mini podcast Sucesso Consciente, falando aqui diretamente de Cotia, nesse espaço aqui maravilhoso, que é o Awarani Ritos Ancestrais, onde eu participei aqui, que terminou agora há pouco, né? Ainda estamos aqui na energia desse momento, né? Uma imersão, né? Que para mim foi um mini retiro que foi assim, meu, eu não sei nem como explicar o que é que eu vivi aqui. 2000 anos em um dia. É por aí, né, Vânia? 2000 anos em 2 dias. E o nome dessa imersão é muito lindo, que são Aliados do Coração, né? E esses aqui são nossos 4 aliados, que a minha amiga Vânia Temporini, que já participou de 2 podcasts com a gente aqui no Clube da Transformação, trouxe para a minha vida esses 3 maravilhosos aqui. E eu queria pedir para que a Vânia também se apresentasse aqui e também apresentasse eles para nós. Bom, vou trazer para você uma coisa que eu acho importante. Uma vez disseram, né, eu dava aula e uma grande mentora, que era uma aluna minha, ela trabalhava em grandes empresas e ela trabalhava com inteligência da informação na época, né? E ela disse assim para mim: sabia que você é a soma das 16 pessoas que você mais tem contato e tem ressonância? E aí aquilo foi mexendo comigo. Aí eu comecei a avaliar quem estava perto de mim. De lá para cá, eu comecei a pensar quem que eu queria perto de mim. E aí agora eu tenho esse trio aqui perto de mim, você também é um deles. Então são as pessoas que estão mais próximas da gente, são as pessoas que estão em ressonância com a gente, já que o coração é algo que vai criando um campo magnético, conforme você vai vibrando, né? Você vai vibrando quem você é de verdade, você vai atraindo as pessoas que têm uma ressonância com o seu coração. Então, quem tem um coração peludo, por favor, venha, né? Porque a gente aqui foi uma união pelo coração. Foi assim que a gente foi se encontrando no caminho. Então, foi assim, né? A primeira pessoa que eu conheci foi meu irmão galáctico, Robson Norato. Que aí eu fui fazer um trabalho com o Robson. No final do trabalho do Robson, encontro essa mulher aqui. Aí ela fez uma vivência. Eu congelei, falei, gente, meu coração disparou. Falei, não, quem é essa mulher, né? 2 semanas depois eu estava fazendo um trabalho com ela. E aí a gente vai vendo como isso é uma corrente do bem. E aí um que trouxe outro, que trouxe outro. Aí dessa vez, pra gente estar aqui, foi assim. O Robson disse pra mim assim, ligou pra mim e falou, Dragoa, vamos numa livraria, né? Que tem uma livraria aqui em São Paulo. Vamos lá na livraria tomar um café? Aí, pode ser. Mas você vai vir para São Paulo, todo mundo gosta dele, né? E ele tá lá no Nordeste. Aí falei, gente, por que a gente não... Quem que quer ver o Robson de perto aqui em São Paulo, né? Todo mundo vê ele pela telinha. Aí, Robson, vamos fazer uma aventura? Vamos fazer uma aventura. Aí, estamos na metade da aventura, começamos a pensar outras coisas. Aí, vamos fazer com o Xalu. A Awarani estava fora da jogada. De repente, o universo uniu a gente e foi tudo isso que você viveu aqui. E a gente fez aí uma coisa muito profunda, que a gente sente que você sabe, né? Você trabalha com sucesso consciente. Para mim, sucesso consciente é quando a gente está muito alinhado com a nossa verdadeira essência, com o que o nosso coração vibra. E a gente está ajudando realmente as pessoas que fizeram essa desconexão com o coração, porque a gente foi muito para a mente. Quase tudo que a gente vive hoje talvez não seja aquilo que foi a gente mesma que escolheu. Às vezes a gente está ali no meio de tudo, tem uma desconexão, né, porque você vibra, não é o que você fala, mas o que você vibra no teu coração. As pessoas chegam perto de você pelo que você está ali em ressonância. Então, eu sou muito grata a ter encontrado esses 3, e vocês sabem que a gente aqui não é de puxar saco nenhum do outro, que a gente fala o que a gente sente, né? A gente está carente desse tipo de relação. Então, eu só tenho que honrar vocês 3, assim, por vocês fazerem parte do meu campo de ressonância. E eu agradeço a vocês, porque eu não conhecia esse número dos 16, né? Mas eu conheci um outro que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então eu agradeço a vocês terem aumentado a minha média, né? Nesse final de semana. Esse é o nosso intento, aumentar a média. É isso aí. Não dá para nivelar por baixo, não. Verdade, certo? Né? Temos que nivelar. A gente confiar que tem outros humanos que deram um passo que a gente às vezes não tem coragem de dar. E tudo que a gente precisa está nesse campo, né? Então, o que eu consegui, talvez a Awarani ainda não tenha conseguido, o que ela conseguiu, ela me incentiva
a eu dar esse passo. Então, sempre a gente tem pessoas que deram um passo que a gente ainda não teve coragem de fazer. Então, esses 3 para mim aqui são irmãos mesmo de uma família de alma, uma família galáctica, assim, que a gente encontra na Terra, e a gente está precisando se unir com mais pessoas que ajudam a gente a elevar o nível. E Maravilhoso. vocês 3 ajudaram a elevar o meu nível. Agradeço vocês 3. Maravilhoso. Bom, sistemicamente, então vamos seguir a ordem das pessoas que foram vindo, né? Vamos passar para o Robson. O Robinson, Então, chamando 1, 2, 3 da nave. e o Robson eu já tinha ouvido falar dele, né? Nossa, o Robson é uma das pessoas que mais entende assim, do tempo natural, e ele faz várias vivências e tudo, e eu não entendia direito o que você fazia, né? Até agora eu não entendo, mas eu vivi e achei maravilhoso, gente. Então, assim, o que eu pedi para eles? Para trazer ele, assim, uma degustação do que a gente viveu aqui. Um pouquinho, assim, sabe? Da sabedoria de vocês, né? De alguma ferramentinha, assim, uma ferramenta... Quando eu falo ferramentinha, não é para diminuir, né? Mas é uma ferramenta rápida que a pessoa já pode praticar, uma consciência para ele trazer, né? E me chamou a atenção várias coisas que você trouxe aqui, que foram maravilhosas. Então, se você puder compartilhar um pouquinho, né, a questão do coração, né, a questão do questionamento ali também que a gente falou, e o que você quiser trazer, irmão. Gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês, com essa turma, que é uma grande família para mim, né? Muito bom estar aqui. Esses manos, a gente tá, quando a gente passa a se amar, a gente atrai pessoas que realmente estão em comunhão com a gente e amam a gente de coração, e a gente reverbera isso no mundo, né, no campo. E uma coisa interessante aí, né, o sucesso consciente, isso é fantástico, essa coisa da consciência. Nós somos trabalhadores da consciência, né, empoderadores de consciência. E um dos objetivos nesse processo é justamente retomar o ser humano, a essência natural dele, de forma íntegra, aceitando aquelas partes, voltando a se amar, a se autoaceitar em cada parte. Então, bom, das ferramentas que a gente usou várias aqui, eu gosto muito de tratar, é da medicina do coração energético, né, que eu passei a chamar esse nome assim, porque realmente é uma medicina, né, e o quanto é importante a gente no dia a dia trazer isso, né, essa questão desse processo de sustentar a conexão com quem a gente é de verdade. E a gente precisa fazer isso constantemente diante do mundo que a gente está vivendo. É muita informação, é muita coisa externa que fica querendo exteriorizar a gente e estereotipar a gente, né? Exterioriza e estereotipa e você se perde naquilo e não sabe mais quem você é. Mas tem essa tecnologia, e é um dos trabalhos que a gente traz, né? É você usar a tecnologia natural que você tem a seu dispor, é gratuita e já é um passo para um empoderamento, né, consciente. Então, eu gosto muito de convidar todo mundo a fazer aqui a medicina do coração energético, que é algo simples e poderoso, que transforma a nossa vida, porque a gente vai ganhando intimidade com a fonte, né? Isso nos empodera. Isso faz com que tomemos decisões mais conscientes, e não sob o ponto de vista de nossos traumas, mas sim do ponto de vista da nossa essência, né? Então, vamos todo mundo fazer medicina do coração energético? Bora. Então, ó, conecta aqui a mão. Sente o calor e a pressão aí dessa mão. Isso. Quando você sustenta essa mão aí, nesse espaço aqui superior do peito, é a mesma coisa de você dizer sim, eu escolho voltar para casa, voltar para o lar. E aí a gente faz 3 respirações lentas e profundas pela boca. E na última exalação, na última respiração, a gente vai deixar os pulmões vazios. Então vamos lá, inalando. Isso é o soltar, o dissolver, o liberar. Mais uma vez. Sustenta os pulmões vazios, que esse é o vazio luminoso. Nesse vazio, traz aí essa afirmação. Eu lembro quem eu sou. Eu sou. E é isso. Então, com isso, você já dá um reinício. Você reconecta com sua essência. Você pode estar atarentado, atormentado com qualquer coisa do dia a dia. Usou essa medicina, eu recomendo sempre aos meus alunos
nos retiros, nos cursos, a cada hora para o que está fazendo, não interessa o que está fazendo. E vê só, nem 1 minuto da sua vida isso aí. Maravilhoso. Mas vale 1 milhão de anos de reconexão, né? A gente entra, por isso que eu digo que é uma medicina, tá? E fora isso, a gente tem também o que eu chamo, eu dei o nome de questionamento conectivo. Não tome decisões, ou se você tem algo a questionar, primeiro faz essa medicina, depois que você lembrou quem você é de verdade, aí você questiona. Porque aí teu questionamento vai vir de uma hiperconsciência, que é essa consciência integrada com esse espaço sagrado, né? Então, deixar essa medicina aqui, essa tecnologia que a gente trabalhou aqui, vamos trabalhar muito. Tem outros níveis também de acessar a medicina do coração energético. Tem outros níveis. E vamos embora, que a gente está aí. Robson, achei maravilhoso. Agradeço aí por compartilhar aqui com a nossa audiência aqui do Clube da Transformação, né? O que a gente quer fazer aqui no Clube da Transformação é isso, integrar todas as ferramentas, pessoas, produtos, serviços que geram transformação. Isso. Pessoal, organizacional e planetária agora, né? Porque agora eu mudei de nível também, né? Agora fui convocado. Galáctico. Né? A Vânia Temporini me chegou com a procuração galáctica aqui para eu trabalhar pelo planeta. É isso. Entende? Então eu aceitei esse chamado. E assim, eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando, né? Imagina uma reunião numa empresa, né? Vocês sabem que eu trabalho com muitos projetos com empresas. Sim. Se cada reunião a pessoa tirasse 1 minutinho para conectar com o coração e depois fizesse um questionamento, né, que fosse, como é que chama mesmo? Conectivo, né? Um questionamento conectivo, um questionamento consciente. Muda o jogo, né? Total. Muda o jogo. E a gente não está falando aqui, gente, nada assim muito místico, muita coisa. Aliás, isso, inclusive, hoje é comprovado cientificamente, porque o HeartMath Institute, sim, né, já comprovou o poder da inteligência do coração e desse campo magnético, que até onde eu sei é 5.000 vezes mais potente para manifestar do que o nosso cérebro. Né? Então, assim, de todos os lados, você está cercado aí, meu amigo. Você só não transforma se você não quiser agora. Né? Se você quiser o lado da ciência está aqui, se você quiser o lado do xamanismo está aqui, se você quiser, né, o lado galáctico é por aqui. Então, tá por aí. Né? A ferramenta é essa. E eu sei que você já falou do sucesso consciente, Robson, mas eu queria te perguntar o que significa o sucesso consciente para você? Olha, tem muito a ver, vou pegar um gancho do que minha mana Vânia falou aí, né, que é uma questão de alinhamento. Então, para mim, hoje, diante de toda a minha vivência, para mim, sucesso consciente tem muito a ver com esse alinhamento, e esse alinhamento é você ter consciência de que você é muito especial para o universo, não é nem para o mundo, para o universo. E isso lhe traz uma consciência de que você tem dons únicos. Então, para mim, ter um sucesso consciente é isso. Você está consciente dos dons únicos que você tem e compartilhar esses dons com as pessoas, com o universo, em vias de melhorar o ser humano, em vias de melhorar o mundo. Né? Então, oferecer o teu serviço a partir dos dons que você possui. Esse partilhar de dons que vai dar um serviço de alta qualidade, para melhorar a qualidade das pessoas e mostrar elas que elas são capazes e valiosas também. Então você também tem muito a ver com o alto valor do que a fonte ou o que queira chamar te deu como característica única e que às vezes a gente não sabe, mas cabe a gente descobrir nessa jornada, e aí quando a gente se encaixa nesse alinhamento com esses dons, aí a gente tem sucesso. Arrou, mesmo, arrou. Que coisa linda. Isso tem muito a ver também com o que a gente está, né, buscando construir juntos aqui no Clube da Transformação, que o pessoal tem me brincado que é tipo o X-Men, sabe? Ou seja, cada um vem com seus superpoderes e a gente está juntando os excluídos do que tem superpoderes para poder apoiar, né, a transformação pessoal, organizacional e planetária aí também. Mas vamos passar agora aqui para minha nova amiga Awarani. Arro, gratidão. E pegando o gancho, pedir para ela falar que tudo isso que se entende de PNL, de medicina, tudo isso vem de uma sabedoria muito ancestral. E nada melhor do que esses dois aqui para compartilhar essa sabedoria ancestral, né? Arro, minha mana. Você fala assim, né? Vai jogar uma bolachinha. Exatamente. Eu não sei como é assim. Né? Bom, gente. Então, isso, pode chegar mais perto. Assim? Pronto. Maravilha. Bom, eu acho que a nossa própria presença já é nosso cartão de visita, né?
Assim, eu acho que as pessoas se apresentam muito dizendo aquilo que elas fazem, né? Aham. E muito pouco daquilo que elas são. E, em realidade, mesmo nessa telinha que você está vendo aí quadradinha, essa presença chega. Porque existe um reconhecimento de alma. Então, pouco a gente não tem, né, currículo de alma. Quem é que faz currículo de alma? Boa. Não é? Então, eu acho que a gente está precisando mais de currículo de alma do que o que você faz para ser aceito, para ser amado, né? Então, assim, na minha vida, assim, o que guia, né, meu espírito é o caminho vermelho. É o caminho do coração, por excelência, né? E guiado por práticas dentro do xamanismo, por práticas milenares. A gente está falando aqui, meu irmão, do período paleolítico superior. A gente está falando aqui realmente, né, de práticas ancestrais milenares que estão conectadas diretamente, né, com a natureza, com os ciclos que nos regem, com as forças cósmicas, com a contagem das estrelas, com as contagens galácticas, porque esses ancestrais de vários povos tradicionais já faziam essas medições muito antes da gente imaginar sobre, né? Então, o que a gente está descobrindo agora através da ciência moderna, os nossos indígenas ancestrais já sabem isso há muito tempo. Daí a ciência vem e fala: nossa, acabamos de descobrir que a Terra é senciente. Oh. E os indígenas fazem: oh, meu Deus. Demorou, mas que isso? A Terra é viva, a Terra pulsa os seus hertz, sua frequência, e todos os seres estão aliados, né? Alinhados nela. Ressonância Schumann. Exatamente, ressonância. Só que é uma descoberta recente científica que os indígenas, de várias tradições, aliás, nativas, de vários povos originais, já sabem disso. Não só sabem, como praticam rituais milenares de reconexão e equilíbrio humano. Então, na realidade, como diz Krenak, né? Ailton Krenak, grande estudioso, né? Antropólogo também, historiador, assim, indígena do povo Krenak, ele fala: o futuro é ancestral. E o futuro é ancestral, porque em realidade a gente vai retornar aquilo que a gente sempre foi. E nunca deixou de ser. Por mais que você tenha matado e morrido pelo caminho, viu? Né? Por mais que você tenha esquecido de você mesmo, quando você se reconecta com o teu ser essencial, você fala: gente, peraí, eu pensei que eu tinha me abandonado, mas na verdade também era uma ilusão. Também era uma projeção. Porque a essência do meu ser eu jamais consegui matar de verdade, por mais que eu tenha tentado. E como que a gente faz esse tipo de suicídio, às vezes, emocional, mental? Através do esquecimento de quem a gente é. O apagamento. Não só apagaram a nossa memória em todo esse período colonial, patriarcal que a gente viveu, como a gente segue apagando a nossa própria memória. A gente segue replicando aquilo que fizeram conosco. Como se nós fôssemos merecedores eternos dessa infelicidade, desse desvio, dessa distorção, dessa distopia, dessa agressão. Então, assim, há muito que a gente curar em nós, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E para isso, dentro do caminho vermelho, a gente tem ensinamentos e a gente tem práticas ritualísticas. E essas práticas ritualísticas, elas nos orientam, inclusive, a gente relembrando que a gente é uma força cíclica, a gente tem ritos de passagem através das idades. Tem um rito de passagem para o nascer, tem um rito de passagem da fase, né, da menarca da menina, da fase da puberdade do menino, rito de passagem para a fase madura da mulher, do homem, rito de passagem para a fase ancião, rito de passagem para a morte. Só que o que acontece? A gente está em todo esse desequilíbrio porque a sociedade que a gente vive é uma sociedade que não ritualiza mais. Uma sociedade que segue replicando o esquecimento, ou seja, uma sociedade que não ritualiza é uma sociedade sem alma. E o que a gente tem por aí? Pessoas não afetadas mais pela vida. E aí, o que a gente cria com isso? Uma farmácia a cada esquina. Você né? entende? Porque as medicinas naturais, né, elas foram sendo cada vez mais, né, ali... Porque curam. Claro! E aí Porque você falou uma curam. coisa E a muito doença é interessante, lucrativa. né? Uhum. A doença traz lucro, então existe uma máfia da indústria da doença, você entende? Por exemplo, eu estou sentindo agora, sei lá, estou sentindo ansiedade. Dá ansiolítico. Eu estou sentindo a tal da depressão. O que é depressão? Abandono de si mesmo. E, na verdade, esse abandono de mim mesmo está indicando o quê? Um despertar. Peraí, tem alguma coisa que está desequilibrada dentro de mim e que eu tenho que colocar atenção, com gentileza,
com respeito, com amor. Daqui que eu faço, entupo. Imagina que simbolicamente eu sou uma criança. Imagina isso. E essa criança tá expressando na vida. Daí eu vou e amorteço ela. Eu vou e amordaço ela. Eu vou e falo, não sinta. Não chore, não expresse, engula esse choro e seja feliz. Então a gente também tem o fascismo do bem, né? Fascismo do bem. O fascismo do bem na verdade, né, é um medo gigantesco das pessoas serem de verdade quem elas são. E ser de verdade quem é do tipo, talvez hoje de manhã, quando você me der bom dia, eu não queira dar bom dia. E não queira participar dos grupos da tal da felicidade irreal, né? Que só se reúne dentro do tempo gregoriano, nessas datas onde só existe e impera a falsidade. Falsa matriz, né? Exatamente, porque estão, né, conectados aí com uma inconsciência, replicando um modelo que já caiu há muito tempo, mas a gente... Eu falo, né, eu brinquei aqui que a gente segue como se estivesse fazendo boca a boca no defunto. Sabe assim, boca a boca no morto, sabe, para ele sobreviver, boca a boca, né? E a gente fica fazendo boca a boca nesses sofrimentos, replicando esses sofrimentos ad eterno, porque não nos sentimos merecedores do puro amor que a gente é dentro dessa roda da vida. Então, dentro do caminho vermelho, ele tira a gente da zona de conforto, essa é a realidade, né? Se você Deixa eu quer só comentar uma coisa Claro. aqui rapidinho que me veio aqui. E aí, quando a pessoa coloca, ela toma um remédio que amorteceu aquilo ali, mas não curou. Aí o que eu vejo que acontece? Aquela raiva que ela sentia, ela não expressou, vai pra onde? Pro estômago. Aí ela toma um outro remédio pro pro estômago. estômago. Aí esse outro remédio pro estômago cria um outro efeito colateral que vai fazer ela tomar outro remédio. Sim. Né? E isso aí vai alimentando. Né? Então, uma coisa que me chamou muita atenção que você colocou aqui, Aranha, se você puder falar um pouquinho sobre Claro. isso, é que as pessoas, na verdade, têm medo de se curar. Exato. Né? Ou seja, é como se tivesse um ganho secundário de estar doente? Seria isso? Existe uma normose Uhum. coletiva, social, dentro dessa dita civilização que a gente vive. E nessa normose, assim, que obviamente é o esquecimento da fonte que a gente é, dessa pura consciência, porque não existe a consciência e eu. Eu sou a pura consciência. Não existe a natureza e eu. Eu sou a natureza. Você entende? Por isso que não existe nem o voltar para casa. Eu já tô em casa. A gente vive falando, né? Ai, como é bom voltar para casa. Ô, tonto. Tonta, você já tá em casa. Olha, né? Porque vem os insights e falam: "Ah, nossa, eu nunca me desloquei de quem eu sou. Né? Quem eu sou, entende? Nunca fui alterado, por mais que eu tenha, assim, me atrapalhado dentro desse caminho, assim, para esquecer de mim mesmo. Quando vem a minha essência nunca foi alterada, porque ela é una, ela é unificadora e unificada com o cosmos. Eu sou tudo. No meu DNA, eu tenho o DNA de uma supernova navegando no meu corpo nesse momento. Eu tenho o DNA de uma árvore, de um baobá. Tenho o DNA de uma Maria sem vergonha no meu corpo. Eu tenho o DNA de um animal mais sagrado. Todos os seres estão conectados através dessa linha da vida que nos tece. Por isso que quando a gente abraça a árvore, não é uma ação ananauê, né, que a gente brinca, né, do caminho desossado espiritual. Ela é uma verdade absoluta da consciência pelo despertar de uma alma que não é só individual, ela é coletiva. Porque tudo que eu estou fazendo aqui afeta sistemicamente, já que a gente também está falando disso, pelo menos 100 pessoas dentro do meu campo vibracional. 100 pessoas. Isso é física quântica. Tudo que eu curo aqui agora em mim, nesse momento, que pode até ser nessa conversa, nessa charla que a gente está fazendo aqui, a pessoa escuta e a cura se dá assim. A cura pode ser leve. Eu vou trazer aspectos, depois eu falo do medo. Claro. Porque a cura pode ser leve. Às vezes a gente acha que também tem que entrar em trabalho de parto com a cura e agoniar, né? Uma agonia e tudo isso. Então, assim, o que acontece muito profundamente, assim, é que levemente a gente pode se curar. Né? Um ensinamento que Vânia trouxe, Robson trouxe, né? Você trouxe Chalu, e daí de repente dá um insight. O insight da cura que é: eu posso parar de me julgar. Fica 24 horas sem se julgar. Fica. Você consegue? Pelo menos só de você botar essa intenção, primeiro você tem que perceber que você se julga. Então começa todo um processo de desconstrução, né? Você tem que fazer um mapa de navegação, e eu indico diariamente, de todos os pensamentos que o sujeito pensa através do teu pensamento, que não é quem você é. Eu tô sendo como um títere, uma marionete, né, manipulada pelo sujeito que pensa o que eu penso. Mas quem pensa o pensamento dentro de mim?
Entende? Quem sustenta esse pensamento? Eu tenho que desconfigurar essa personagem de um teatro mal feito, porque o teatro verdadeiro, como já te falei também, né? O teatro verdadeiro é um teatro de essência, um teatro que revela assim a alteridade rumo ao caminho do despertar dessa consciência. Mas o teatro mal feito, ele é de mentira. Entende? Então, obviamente, se tudo que eu quero, na verdade, a minha essência, ela é una, unificada, e ela nunca foi maculada por nada e nem por ninguém, porque não importa o que fizeram contigo dentro do caminho. Você chega num ponto, né, dentro desse caminho, quando você pratica ele, que é o que você faz com o que fizeram contigo, porque essa é a tua responsabilidade. O que fizeram contigo já não importa mais. Senão você fica sempre se autocomiserando com essas dores. Mas o que você faz com o que fizeram contigo? Você entende? Isso é muito profundo. E daí você chega num ponto que é assim, peraí, eu vou me perdoar. Porque se eu não tirar esse chicotinho da mão, eu vou continuar replicando aquilo que talvez os meus ancestrais não conseguiram liberar. E a gente chega num ponto, que esse é o ponto fundamental. Daí que eu cheguei num insight, que eu estava no México, com uma abuelita em cerimônia. Ela me olhou assim, e foi ela que trouxe essa frase. Ela olhou para todo mundo, tinha 700 mulheres dançando para a lua, no processo de cura planetário. E ela olhou e falou para todo mundo: el mayor miedo de todos los seres humanos en la tierra es la sanación. E fez aquele, né? Essa suspensão que dá, que é a grande ficha do grande espírito quando cai, né? Faz... Oh! E porque não é a sua essência que sente medo, obviamente. Quem sente medo através de você é teu ecossistema. Daí ele treme todo, ante a cura. Por isso que eu falo que o verdadeiro buscador, ele tem que ter coragem de encontrar. Quem busca tem que ter coragem de encontrar. Senão você se torna também codependente de caminhos espirituais. E tem vários. Sai do caminho espiritual de um, daí entra no outro, daí entra no outro, e fica só no rizoma. Sabe o que é rizoma? Bananeira. Bananeira é rizoma. Eu falo que tem humano bananeira. Humano bananeira fica só na horizontal. Você entendeu? Não verticaliza absolutamente nada. Não vira um baobá, não vira uma samaúma, não vira uma árvore, não enraiza, não integra. Por exemplo, quando começa a integrar, daí o ego é ativado, vai para outro caminho espiritual. Esse já não serve mais, tem que ir para outro. E daí fica pulando de caminho espiritual, faz o Theta Healing, faz o Beta Healing, faz o Alpha Healing, faz o Healing, entendeu? E fala ainda, não deu certo, viu? Fiz o trabalho com a hora, é péssimo. Por quê? Que na realidade, quem não tá dando essa permissão é ela mesma. Sim. Você entende? E se você não der essa permissão, pode baixar Jesus Cristo na sua vida agora, você vai olhar para ele e vai falar, queridinho, dá licença que eu tenho mais o que fazer. Você entendeu? Ninguém vai te salvar. Ninguém vai te salvar. Não vai baixar o grande xamã dourado com o seu penacho ambleglística da grande águia dourada, que não vai conseguir se você não disser, peraí, eu mereço. Eu vou dizer sim para esse processo e a partir de agora eu me autorresponsabilizo pela minha própria cura, me perdoando, me libertando, porque eu mereço a felicidade. Eu mereço o amor. Eu mereço ser quem eu sou. E eu escutei uma frase de um médico num evento muito lindo que tem a cada 2 anos ali no Chile, né, em Santiago, que chama MCA, Mente, Corpo e Alma. E esse médico, ele falou o seguinte, ele falou, olha, tá na hora já das pessoas deixarem de ser pacientes, né, e ficar só querendo que alguém resolva a cura dele para passar a ser um participante da saúde dele. Né? E eu vejo que quando a gente participa de cerimônias como as que você conduziu aqui também, eu queria que a gente fechasse isso falando um pouquinho disso, né? Da INIP, né? E dessa experiência, dessa tenda sagrada aqui que a gente vivenciou aqui, que foi realmente maravilhosa, foi realmente espetacular. Eu queria escutar um pouquinho de você aí, né? Falar um pouquinho dessa medicina aqui também, que é a verdadeira medicina, né? Bom, assim, eu digo que é o grande útero, é o retorno, né, profundo a essa gestação da Mãe Terra, né? Então, a Inipicanga significa, não é tenda do suor, porque, assim, grosseiramente,
As pessoas falam tenda do suor e sempre remete a esse lugar que você vai para suar. Ainda bem que eu falei tenda sagrada. Que é a tenda do suor, você vai para suar. Mas é interessante, né? Porque eles entendem que você é um lugar, é um templo, né? Os nossos irmãos, nossos parentes indígenas, né? Nossos ancestrais. A Inipicanga é lugar que se vai para rezar. Lugar que eu vou para rezar. É um lugar que eu entro em oração. Então é um ritual que é tido como ritual, o primeiro ritual da humanidade, foi o primeiro ritual que foi ritualizado pela humanidade, é a Inipi. Então é a possibilidade da gente retornar para esse útero da Mãe Terra e liberar padrões emocionais, mentais, físicos e espirituais de 70 gerações passadas para abrir caminho para as próximas 70 gerações futuras através dos doadores incondicionais da vida. Quem são eles? Água, emoções, fogo, espírito, terra, corpo físico, ar, mente. Se eu não equilibro esses 4 corpos, e eles regem a Medicine Wheel, a roda da vida, dentro da linhagem da cosmovisão do caminho vermelho, se eu não equilibro, então, meu corpo emocional com meu corpo mental, com meu corpo físico, com meu corpo espiritual, eu vou estar em desalinhamento com essas energias. Então, às vezes eu tenho déficit ou superávit dos elementos no meu corpo. Uma pessoa que tem superávit de terra, por exemplo, ela procrastina. Percebe? É meio, né? Uma pessoa que tem superávit de ar, o elemento ar, muito inteligente, mas ela só consegue pensar sobre milhões de projetos e possibilidades e soluções, mas não concretiza porque não tem terra. Uma pessoa que tem a superávit de fogo, o que ela é? Extremamente sexual. Tudo que ela faz é através da sexualidade sagrada e seduz meio mundo, até a quina da mesa. Você entendeu? E consegue. E consegue. Só que acontece, se esvai, ela perde a vontade de viver. Porque todo o fogo dela, que é o espírito, está projetado nos outros. Para saciar as próprias carências. Uma pessoa com superávit de terra, de água, o que ela é? O que ela é? Emoção. É pura emoção. Ela não consegue mover nada porque ela só chora. Só chora. Carência, exatamente. Que atenção. A atenção, aquela pessoa que é aquosa, que eu falo, sabe? Ela chega, já é um tsunami também, né? Porque não é só um riozinho leve e suave. Então, assim, a gente tem que equilibrar esses elementos em nós. Como que equilibramos esses elementos? Praticando eles constantemente na nossa vida, porque eles estão presentes aqui agora. Você pode, você mesmo, equilibrar através de uma respiração esse elemento. Né? Então, só um pouquinho. Então, a Inip, ela representa essa gestação, essa oca, que era coberta com cobertores, entram as avós, que a gente chama de avós, né? É interessante no Caminho Vermelho, porque a gente entende que tudo tem um espírito. E que por conta desse esquecimento, assim, de quem somos, a gente esquece que tudo comunga como uma grande família cósmica, como uma grande teia planetária. Então, a pedra não é pedra, é uma avó. Você entende? O fogo não é fogo, é o avô fogo, é minha família. É aquilo que é o elemento que está dentro de mim, que aliás, assim, né, está dentro da minha cosmologia de vida, da minha biologia de vida, esse elemento está dentro de mim, não está fora de mim. Então, a possibilidade de eu poder entrar dentro desse útero e curar todas essas memórias. A cura está dentro da Inip. Então, é um ritual que se faz a cada 28 dias, e dentro das tradições dos povos originais, assim, é um ritual cotidiano, normal. Por exemplo, saio de viagem, estou retornando para casa, eu não entro em casa direto, não. Tem que passar pela purificação. Então, a Inip é uma purificação do útero da Mãe Terra. Então, e a gente compreende que a gente vai se enferrujando e adquirindo todo tipo de energia densa durante o nosso cotidiano. Mentalmente, só com a gente mesmo já é uma loucura, né? Mas daí chega o fulaninho ali, chega a cicraninho ali, chega o outro de lá, chega de cá, e quando vê eu já virei um cemitério ambulante. Você entende? E daí como é que eu libero tudo isso? Todo mundo está tentando, dentro dessa civilização que a gente está vivendo, num âmbito mental, a cura. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Você tem que ir e ativar todos os teus corpos, porque senão você fica em superávit de... Eu não falei do ar? O que é o superávit do ar? Não quero voltar para esse corpo. Não tem mais sentido a vida para mim. Perco o sentido da vida, perco o sentido com a natureza daquilo que eu sou. E o propósito da minha alma. Então, a Inip, assim,
É uma cerimônia que foi a cerimônia que me despertou no Caminho Vermelho. Foi a primeira cerimônia que eu fiz. Foi o meu grande despertar, que o meu coração estava congelado. Porque aquece, só em altas temperaturas, você elimina todo tipo de vírus e bactérias, né? E eu falo que elimina o vírus também mental, né? Né? Os obsessores de plantão. A gente tem os obsessores de plantão que são externos, mas tem os auto-obsessores, né? Os queridos auto-obsessores que você mantém dentro de você, entende? Porque você acha que ainda merece essas dores. Então é uma cura, assim, cura individual, coletiva, planetária, por todos os seres, assim, né? E um ritual que se é pouco falado na realidade, né? E no Caminho Vermelho. Ele é o ritual de abertura de todas as cerimônias. Assim. Não, e foi realmente maravilhoso. Sim, a forma como foi conduzido, né? O local aqui nem se fala, né? Esse espaço sagrado maravilhoso. E assim, tão pertinho da cidade de São Paulo, né? Sim. E eu tenho descoberto assim, uma São Paulo tão diferente, né? Desde que eu me abri e passei a não excluir mais São Paulo, e eu vejo que tem hoje uma ponte, né? A ponte aérea, que eu sempre falo que eu vivi no Rio, né? Eu fazia muita ponte aérea Rio-São Paulo, que era o trabalho e o lazer, o trabalho e a celebração. E eu vejo hoje uma ponte aérea muito forte entre Floripa, onde eu vivo, e São Paulo, que é os negócios e a espiritualidade. Mas aí eu tenho me questionado, porque quando eu falei isso a primeira vez, eu enxergava como se a espiritualidade estivesse em Floripa e os negócios estivessem em São Paulo. Mas eu tenho vivido experiências tão espirituais aqui, que aí eu me pergunto, será Você quer vir para São Paulo agora? Não, já vim. Inclusive, a gente está terminando de montar os dois apartamentos zen aqui, né? Que eu fico aqui em São Paulo, hospedado e alugo também no Airbnb, né? Então, e aí eu me pergunto, será que a espiritualidade está só em Floripa? E será que os negócios estão só em São Paulo? Ou será que tudo está em todo lugar? Ou será que a realidade que a gente encontra no lugar é a realidade que a gente está vivendo? Né? Então, é esse tipo de experiência que eu tenho vivido aqui também, né? E eu só agradeço a bênção de ter acontecido tudo isso, de eu ter participado, né? Dessa imersão maravilhosa aqui com vocês. E eu queria te fazer uma última pergunta, que é essa aí, ninguém vai escapar aqui sem ela. Que é o que significa sucesso consciente para você, Wayne? Olha, sucesso consciente. Vamos pensar junto todo mundo aqui, gente. Vamos sentir, mais do que pensar. Porque eu falo que, né, a linguagem da mente é o pensamento. A linguagem do coração é o sentir. Então eu sempre preciso sentir muito, assim, né, a vida para poder desdobrar essas manifestações. E essa pergunta, ela é bem importante, assim, porque também ela desconstrói um monte de narrativas dentro desse ecossistema, né? Sucesso consciente é não querer fazer sucesso. É ser sucesso. Porque você já é. Você já nasceu. Dentre os bilhões e bilhões de irmãos espermatozoides que estavam ali, rodeando aquele útero fértil, criativo, né? Quentinho. Você foi que fecundou. Não foi, não? Foi, não? Foi, não? O que a gente tá querendo? Ser alguém na vida? Tá querendo ser alguém na vida? Você já é. Então a gente vai desconstruindo essas narrativas para dizer, peraí, eu já carrego tudo aqui em mim. Tá tudo dentro de mim. Eu já sou o sucesso da minha própria vida. Eu existo. Eu sou um sucesso. Não tem ninguém, né? Plateia, não tem nenhuma plateia. Quando você não quer plateia. Quando você não quer reconhecimento. Quando você não quer ser amado. Quando você não quer ser visto. Isso é sucesso. Porque todo esse potencial de energia te fecunda. Perfeito. E daí o que você vai levar para o mundo é consequência desse caso de amor com você mesmo. Então você não quer nada, você é. Fantástico. Não é o querer do ego, é o ser do coração. Fantástico. E uma dos mantras assim, que eu uso todo dia de manhã, né, nas minhas meditações, nas minhas orações, tem dois que eu uso bastante. Um diz o seguinte, que está tudo disponível para mim e para todos, então eu não preciso competir. Me tira desse cérebro reptiliano, né, de, eu preciso correr, a correria, né? Outro dia a Vânia falou uma frase boa, como é que era mesmo, amiga? Qual delas? A merda vai e a pressa fica. Não, a pressa vai e a merda passa e a merda fica. Então, por que
você tá com pressa? Depois você tem que ficar limpando, e você deixa seu rastro para os outros ainda. Aham. Né, Aurélio? A gente vê muito isso. Não é não? Hoje, amiga, hoje aqui, ó. Hoje aqui é o seguinte, com a gente aqui, se você for participar, você não vai ficar sentadinho com o bumbumzinho, não, você vai participar, porque a falta de participação gera, inclusive, a sua doença. Nós estamos doentes mentalmente porque a gente não está mais no coletivo, compartilhando aquilo que a gente tem de melhor. A gente acha que agora vai para o lugar, senta e é servido. Quem não vive para servir, não serve para viver. E por isso a importância de viver e atuar em comunidade, né? E... Voltamos para ancestralidade. Perfeito. Vê se tem depressão na aldeia. Perfeito. Vai numa aldeia, vê se existe depressão. Depressão é uma doença, um fenômeno urbano. É de viver dentro da urbe, isolados, dentro da sua própria individualidade, nas suas gaiolas, nos seus apartamentos. E o conceito... Apertamentos. É isso aí. E o conceito que a gente traz aqui de sucesso consciente é exatamente isso, e eu acho muito mágico, porque cada convidado nosso traz um pedacinho a mais, sabe? Então, assim, e a outra frase é o seguinte, eu já sou tudo aquilo que eu estou buscando. Então, assim, não preciso... preciso ser. Nada. Então, o sucesso não é assim, eu vou ter sucesso o dia que eu conseguir alguma coisa. Isso. Não, você já é. É isso. Só que assim, a gente está aqui para servir, para entregar, como a gente falou, nossos dons, né? E assim a gente complementa com o que o Robson colocou. E você sabe que, olha, nem é o esperma que corre até o útero, sabia disso, né? É o útero que escolhe o esperma. Não sabia disso. É o útero que escolhe o esperma. Então, não foi a gente que saiu correndo nessa luta da vida. Olha aqui, outra narrativa que a gente tem que desconstruir. O útero, ele atrai o esperma dentre bilhões e bilhões de possibilidades. Mais competente. O mais. Ou seja, você foi escolhido. Você foi escolhido. Cada um de nós. Cada um de nós. Ou seja, isso já desconstrói a narrativa. Eu adoro isso aqui, né? Por quê? Porque muita gente, né, fala que você é um vencedor porque você ganhou de milhares de pessoas. Mentira. Isso. Né? Competição, porque incita Adoro. A sociedade que a gente vive, dentro dessa tecnosfera, dentro desse sistema dualístico desequilibrado, prega exatamente isso. Você entende? Você tem que competir para ter um lugar ao sol. Você entende? Sempre é isso. Quando você entende que a grande mãe das origens, tudo nasce através do feminino. Tudo Perfeito. Nasce. Perfeito. Isso é uma verdade absoluta da vida. E daí entende que é o óvulo, é a força feminina que escolhe a vida. E você sabe que isso é um movimento que tem acontecido hoje com as próprias empresas. Né? Hoje existe um movimento do capitalismo consciente. Existe um livro até que chama Empresas que Curam, que faz parte do movimento, que as empresas estão precisando ser curadas. Né? E um outro livro que faz parte também do movimento chama-se Liderança Shakti, que é exatamente trazer essa liderança feminina, que não significa que seja só feita por uma mulher, né, para as organizações. Né? Isso faz parte desse movimento de cura, de trazer isso. E assim, aí a gente traz os elementos da natureza, né? Os arquétipos que vêm do xamanismo e outros arquétipos também. E é tudo essa mistura que a gente está trazendo aqui para o Clube da Transformação, gente. E assim, eu numa cerimônia, né, eu intencionei e convoquei que todas as pessoas que fossem ser contribuição para esse programa, para esse projeto, que fossem contribuir, que elas pudessem aparecer, se conectar comigo. E se vocês aparecerem é porque vocês fazem parte. Então, sejam bem-vindos aí. Né? Já estão convidados aí oficialmente a serem membros transformadores ali no Clube da Transformação, compartilhar toda essa sabedoria ancestral, né, de vocês, assim como vocês já estão contribuindo agora. Né? Apresenta para nós Bom, então vou apresentar sua dualidade. Vou apresentar a minha dualidade, Chaluca Pai. Dualidade, né, nesse sentido, meu companheiro, né? Então, dualidade, companheiro sempre foi um rótulo, né? Eu brinquei dizendo marido, né, que não me cabia. E dualidade, ela é um espelho, né, daquilo que a gente precisa equilibrar da nossa vida. Então, você conviver, relacionamento amoroso, sabemos, né, gente? Todo mundo sabe, vamos fazer um walk. Sabemos, é a maior faculdade de um ser humano, né? Relacionar-se, família, tudo isso. Agora, o relacionamento, assim, amoroso, ele é um espelho constante, assim, né? Como as crianças, né? Que são insuportavelmente presentes. Eu brinquei, é tanta vida e tanta que é insuportável, né? Pro ego. Interessante. Não é? Insuportável pro ego. Por isso, assim, que as crianças são a fonte do amor, da presença, da sabedoria. E assim, um relacionamento amoroso também está te refletindo ali constantemente, né, quem você está sendo e quem você não está sendo.
né? Então, apresentar aqui Xalucapai com todo o meu coração, minha dualidade, e ele vai se apresentar melhor do que eu vou falar dele. Bom, falando aqui próximo, né? Primeiro eu agradeço a oportunidade, agradeço a presença de cada um aqui junto com a gente. E, bom, esses dias que tivemos aqui juntos, recebemos em nosso espaço com muita alegria, com muito amor, abrindo nossos corações aqui com as crianças. É uma honra muito grande, porque a gente cuida desse espaço com muito carinho. Então, cada cantinho aqui, ele tem o nosso olhar, a nossa delicadeza e a presença desse trabalho, dessa vivência, dessa entrega que cada um trouxe aqui foi algo único. Então, eu me senti assim muito bem, meu coração preenchido, também desafiado, e isso traz uma presença que é o que vale a gente continuar. Então, eu estou muito feliz com o que a gente fez aqui, porque foi uma cerimônia, um ritual, um encontro de alma, e trouxemos cura para os nossos corações, e tenho certeza que cada um aqui saiu diferente desse encontro, com as ritualísticas, com as cerimônias, as vivências, as entregas. Eu achei foi a máxima. Eu acho que é o que a gente tem que levar para a vida. Foi o que a gente disse aqui. A gente trazer no nosso cotidiano essa sementinha de sacralidade para as pequenas coisas do nosso dia a dia. Então isso é o que faz a diferença lá na frente. E o que eu senti aqui de desconstruir, porque é legal, né, tirar um pouquinho do padrão, de trazer um canto de gratidão, né? Eu trabalho muito com os tambores, eu sou um oficineiro e Peraí, Sandra, eu chamo ele, gente, de parteiro de tambores. Não é só oficineiro, não. Parteiro de almas, parteiro de tambores. Assim, e também uma das kombuchas mais deliciosas que eu já tomei. Não é porque eu sou a dualidade dele, não. Porque é muito suspeito, né, gente? Mas, assim, é uma coisa incrível. Não é, gente? Maravilhoso. Tem que conhecer essa kombucha. bom, são tantas coisas em casa. Xalu, deixa eu falar uma coisa. A gente vai ter que falar, porque se você. Daqui. Vai. Presta atenção. Atenção, 1, 2, 3, apresentando o Xalucapai, porque ele não. Você percebeu que ele não falou dele, né? Não. Esse homem é de uma humildade. Aham. De uma humildade que é exatamente isso. A gente está tão preocupado em passar o nosso currículo e o Xalu trouxe aqui para a gente mostrando que assim, nós estamos falando com o nosso coração. Então, se fosse aqui, porque eu estudei não sei aonde, porque eu fiz curso tal, porque eu sou formado, tenho 50, sabe, gente? Graduações. Entendeu? Eu fui para Harvard 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Gente, a gente não está desprezando isso. A gente está mostrando para vocês e aqui a gente está falando com o nosso coração, né? Aqui a gente está, de alguma forma, passando para vocês que estar juntos novamente é a nossa saída, né? Então, mas assim, Xalu, você é um dos caras que me inspira muito, assim. Eu falo que assim, eu vou falar de você, já que você não quer falar. E eu vou chorar para falar disso, porque assim, eu custei a encontrar um masculino, né? Um sagrado masculino curado. E ver um homem sustentar o que você sustenta aqui, Xalucapai, é inspirador para qualquer. Eu falo assim, gente, roda de masculino. Você que está na sua casa aí, que está com o teu masculino capenga, assim, que você não sabe se você vai para onde, né? Eu vou falar, você é o cara para poder ajudar os homens a voltarem para um alinhamento. Esse homem ele honra cada coisa que ele faz, assim. Você olha para ele e você fala, gente, da onde esse homem tira essa força? Eu vi. A gente, quando fez o parto, né, do nosso tambor lá no trabalho com a Arani, a gente terminou de fazer o tambor, era 2h da manhã, a gente estava tentando tecer o tambor assim, já dormindo todo mundo, a gente tinha tenda contigo, umas 5h da manhã, ele ainda ia fazer o guardião do fogo. Ele falou para todas as mulheres, vocês podem sair, que eu vou finalizar o tambor de todas essas. Ele terminou o tambor de mais de 20 mulheres. Chegamos lá, estava fechadinha a porta. Eu falei, gente,
é surreal o que esse homem faz em cada relação dele, o esforço que ele faz para manter tudo grudadinho assim, né? Então eu vi isso de verdade. Não estou falando para ele aqui porque ele sabe que eu nem precisa disso. Ele é uma pessoa que ele nem precisa disso. Então, Chalu, quero te honrar aqui também pelo homem medicina que você é, porque o que você coloca a mão vira ouro. Hoje eu toco o meu coração no tambor parido por você. Gratidão. Que lindo, que lindo. E Chalu, adorei a ideia de você, né, poder fechar esse nosso círculo sagrado aqui, né, que não deixa de ser um círculo também. Com essa, nossa, e como? Manifestei esse evento com o meu coração e aprendi a tocar isso no tambor. Eu tinha medo de tocar, eu tinha medo de cantar. Tá aqui, ela acho que consegue falar daqui. Grande espírito. Não vou tirar o microfone dele. Só Isso, quero deixa que ele aí. entenda isso. Sim. Que a força do seu trabalho, né, com a Dawarani, quando entrei vocês dois, eu encontrei um campo assim que eu dizia, dá para juntar essas duas energias e formar aí. Não é fácil a relação de vocês, porque eu sei como a de nenhum de nós é fácil. Mas hoje a gente conseguir manifestar um evento desse, é porque hoje eu sei o que o meu coração toca. Ele toca uma música que está além de mim. Ter encontrado o Robson, né? O Robson foi minha conexão. E hoje está junto, como a gente está falando, aliados do coração, tá um pedacinho de cada um de nós nessa esfera. E você é um grande parteiro de vida. Arro. Ai, Chalu, É a isso aí, pergunta, meu né? amigo, é isso Agora aí. você vai ter que pegar o tambor, hein? Eu também acho, hein? Talvez tenha que vir esse Ou tambor trazer aí. o coração, Não, né? atrás do tamborzinho. O tamborzinho agora que, né? Pra fechar, Pra né? fechar. Você provocou ele, vamos fazer o Mas eu seguinte, quero então? responder a pergunta. Claro, mas eu faço questão também que você responda. Vamos fazer, então, o seguinte. Nós vamos parar a gravação ali, vamos fazer um intervalo de flash. Tá bom. Até para o pessoal poder pegar a mala ali, enquanto você pega o tambor e a gente volta para finalizar com você. Combinado. Pode ser? Combinado. Então fazemos assim. De volta aqui, meus amigos, ao nosso mini podcast, que já não é mais mini, né, tanto. Sucesso Consciente. E, Chalu, eu gostaria de te pedir duas coisas antes da gente fechar com a canção. Primeiro, que você também respondesse essa nossa pergunta, né? O que é sucesso consciente para você? E que também você falasse, antes de tocar, um pouco dessa medicina, né? Do tambor Claro. também. Bom, o sucesso consciente para mim é o estado de presença. O estado de presença que respeita a si mesmo e a todas as nossas relações. As nossas relações tidas pelos povos originários, não só as relações humanas, mas de todos os reinos. O reino animal, o reino mineral, o reino fungi e o reino humano. Então, isso traz o respeito maior e a presença remete a esse estado de consciência elevado. Então, para mim, é o que faz a diferença. E esse canto, o tambor. O tambor, ele carrega dois reinos. Ele carrega o reino animal, tido pelas essas peles, e o reino vegetal, pela madeira, pela uma árvore que se doou. Então a gente faz a união desses dois reinos e nós somos reino humano. Então a gente determina essa nova identidade e honrando também a vida desse animal, porque a gente não sabe como que foi, qual foi a tratativa, a gente sabe que fez a passagem, mas a gente não sabe como que foi, mas a gente sente. Então o perdão tido pelos humanos e também da madeira, não sabe se foi negociado, como que foi. A gente imagina nos tempos atuais que essa relação ela está um pouco desequilibrada, porque os recursos naturais estão cada vez sendo mais tidos como fonte de lucro. Então, isso a gente ressignifica. E a força do tambor traz a batida do nosso coração desdobrado pelo lado de fora, tem a ressonância com o tambor e com a terra. Então, não é à toa que se
se enxerga entre homens e mulheres de medicinas sempre com um tambor, porque ele traz o ritmo, ele traz a entonação da canção, a batida do coração. Então, se você avaliar, tudo tem um ritmo do tambor, seja no estádio de futebol, seja até nas guerras, tinha lá a batida do ritmo do tambor. Então, mesmo deturpado, ele estava ali sustentando um ritmo. Então, se a gente usa isso para a luz, para a nossa consciência, para a nossa evolução, a gente pode esperar algo mensurável dessa força, desse coração que só vai fazer a gente crescer. Então, o que eu quero trazer aqui, uma última canção para finalizar, porque é última canção agora, mas a gente cantou muito aqui já. É de agradecimento. Então, Pila Maya Rei eu agradeço profundamente as minhas relações. Essa é a palavra que traz esse canto. Que maravilhoso, hein? Que maravilhoso. Eu tenho um tambor que eu construí também e que uma amiga minha xamã, a Chara, me ajudou a terminar também. E eu sei quanto que é importante alguém nos ajudar a terminar um tambor. E sou muito grato a ela também. Né? E é uma medicina que eu gosto muito. Até brinco, né, que eu no trabalho que eu fazia e faço até hoje com as empresas, né, na Nissan, por exemplo, eu falei de xamanismo, falei dos arquétipos, né, e usei o termo curador, né, algumas pessoas falaram, mas será que nós vamos usar esse nome? Eu falei, nós vamos colocar o nome curador, sim, porque o que a gente está fazendo na transformação é uma cura, né, a gente está realmente curando essas relações para deixar o cliente mais feliz, e funcionou, né, e funciona até hoje. E aí eu brinco que naquela época eu só não tive coragem de tocar um tambor e eu também não tinha um tambor. Mas se fosse hoje eu tocaria. Né? Então eu vejo a gente fazendo trabalhos em empresas, inclusive, né? Se você estiver assistindo esse podcast aí, pode nos procurar aí, que eu já estou sendo os empresário aqui dos Aliados do Coração. Quinteto fantástico. Mas é isso, gente, é a cura. Isso, a quinta força. E o clube a gente quer integrar tudo aqui, porque não está separado. É o mundo material com o espiritual, o corporativo com o pessoal, né? O planetário, o galáctico com o mundo da Terra. Está tudo conectado. Né? Essa separação é uma ilusão. E eu fico muito feliz da gente estar integrando isso. E quem quiser vir com a gente, venha. Será muito bem-vindo. Nós estamos recebendo os primeiros membros fundadores aí do Clube da Transformação. Então, se você tiver interesse também, é só enviar mensagem pra gente aí que a gente vai te conectar aí com esse movimento do sucesso consciente. Mas parece que a gente tem 2 convidados especiais aqui, né? A gente tem. Que a gente vai chamar aqui para participar também do final. Sempre. Convidados especiais, por favor. Sempre bem-vindos. 2 convidados. 2 convidados de honra, mestres. Os verdadeiros mestres, as crianças. Apresenta para nós. Aqui. Você quer falar? Você tá programando? Bom, a Nirali, e o Limai e o Kanan Kalindi. A Nirali tem 9 anos e o Kananzinho tem 7. São 2 seres de luz que aterrissaram nesse planeta e a gente é muito feliz com a presença deles, apesar de tantos desafios e ensinamentos, tudo junto misturado. E vou aqui agradecer não só a eles, a presença de cada um aqui nesse espaço, a presença dos nossos ancestrais aqui também, de toda a egrégora, de toda a linhagem que sustentaram essas cerimônias, esses encontros, esses cantos, esses ritmos, e graças a eles que a gente pode acessar esse conhecimento. Então, minha profunda gratidão. E, gente, eles não vieram aqui participar do vídeo só não, eles participaram dos 2 dias da imersão. Sim. Ativamente, né? Então, assim, e esses 2 aqui... fazendo a INIP, né? Também. Então, Ela fez a INIP inteira. Inteira, com a gente, inteira. Impressionante. E, assim, o amor que eles têm, e não só uma educação, que eu vou chamar, mas educação acho que é uma coisa muito mental, mas é uma conduta, né, consciente, que vocês passaram para ele. Isso aí é um outro podcast que nós temos que gravar só sobre o método Copaibe. Método Copaibe. Aguarde aí. Método Copaibe vai revolucionar a educação infantil. Tá? Já também quero ser já empresário afiliado, se você puder. Combinado. Tá fechado. E aqui no clube que a gente vai trazer é isso. Então, assim, queria agradecer vocês 2 também, queridos irmãos, porque vocês são muito lindos, muito especiais. E eu agradeço por ter me acolhido aqui nesse espaço aqui com tanto carinho, viu?
Quero voltar mais vezes. Ai, vocês são muito lindos. Ô, meu amigo. Tão cansadinho. Ai, só pra compartilhar algo que é assim. Pega o meu microfone. Ai, o imã tá por dentro, eu acho. Vai. Meu coração se abre aqui, assim, sabe? Quando a gente compreende que as crianças podem ser crianças e que a gente não tem que fazer nada. Criar só um espaço gentil e amoroso para que elas prosperem, porque elas já têm uma abundância de ser tão grande que tem que dar só a chance, não adultizar essas crianças, inserir essas crianças assim nessas práticas ritualísticas, gente, é uma dádiva. É uma dádiva, porque são mestres que nos ensinam muito. É assim, então, quando eu vejo essas crianças, não é porque eu sou guardiã das duas, até porque as crianças não nos pertencem, elas pertencem à Terra, né? Não é esse sentido de posse, mas com o guardiã desses dois seres de luz aqui, o quanto a gente aprende, assim, sabe? Desaprende para aprender, através do coração e da verdade, porque é tanta autenticidade, é tanta verdade, é tanta inocência, é tanta presença que eu falo que é insuportável pro ego, né? Então, assim, levem suas crianças, né, nos processos de cura, de meditação, incluam as crianças. Eu vou fazer esse pedido aqui, sabe? Não, agora é o meu momento, deixa a criança. Inclui ela, porque ela vai se sentir parte. Você vai tirar as crianças dessa tecnosfera, tirar as crianças da frente de uma tela e colocar elas aqui, ó, nessa conexão com a natureza, com aquilo que nós somos verdadeiramente. Então, vocês querem falar alguma coisa? Quer fazer um recado? Próximo vídeo, método Copaibe. Próximo vídeo, método Copaibe foi ótimo. Muito bom. Gente, vocês vão conhecer o Metro Copaibe, é maravilhoso. Ai, vamos lá então. Para finalizar. Mas depois só no retiro. Lama yellow, lama yellow, lama yellow, hey, Tonkashila, lama yellow, lama yellow, lama yellow, lama yellow, lama yellow, Tonkashila, lama yellow, lama yellow, lama yellow, lama yellow, lama yellow, Tonkashila, lama yellow, lama yellow, lama yellow, lama yellow, lama yellow, Tonkashila, lama yellow, lama yellow, Yahoo, Mitake, Oyasin, Pilamielo, Pilamayahei. Gratidão. Gratidão, irmão, gratidão. Eu espero que vocês tenham conseguido sentir aí um pouquinho do que a gente está sentindo aqui agora. Né? A gente nem precisou falar de tempo natural aqui, porque a gente já viveu o tempo natural nesse mini podcast aqui. Foi mesmo. Né? Então, Mini podcast. é um mini podcast que não foi mini, né, minha amiga?
Então, eu quero agradecer demais, né, honrar, né, cada um de vocês, honrar todos os participantes aqui, né? Todos nós somos realmente aliados do coração, né? E se você tem interesse em participar, né, de uma imersão como essa, a gente vai deixar aqui as redes sociais de todos aqui também que estão aqui, né? Você conectar com esse movimento do sucesso consciente também, né? E é isso, tá? Fica o convite aí para o próximo, né? Que a gente talvez não saiba quando vai ser, ou já sabe? Ainda não, né? Próximo? É. Já. Já? Já. Já pode anunciar. Já. O quê? O próximo encontro? Próximo imersão desse Aliados do Coração? A gente tem algumas datas, né? Porque talvez muitos que estão nos ouvindo não tenham essa noção da frequência natural, né? Da lei do tempo. Eu falo que o pessoal fala assim do marketing, né? Tem lançamento. Gente, deixa eu falar uma coisa, que a nave do tempo tem lançamento a cada 7, a cada 13, a cada 20, a cada 52, 360. Então, a gente também vai convidar vocês, se vocês também não ouviram o podcast que eu fiz, né? Eu tive um podcast com vocês e tenho vários podcasts que a gente não vai usar esse tempo para falar disso, né? Eu tenho até um programa numa rádio que eu falo um pouco sobre isso. Eu ainda, inclusive, além de tudo isso, eu sugiro que vocês repensem um pouquinho a forma de contar o tempo, porque a forma de contar o tempo que vocês estão contando também está mantendo vocês reféns de sistemas de, como diz o Robson, né, de uma ascensão, uma falsa matriz de ascensão, né? Então é porque medita, eu já estou iluminado. Não, a gente não está iluminado. A gente precisa prestar atenção aí onde as coisas estão, onde está o desvio, né? A gente precisa reconhecer esses desvios. Então a gente também vai sugerir isso. Então eu senti agora aqui nesse podcast ao vivo, porque as coisas acontecem, a vida acontece no tempo real, que eu acredito que a gente deva, inclusive, fazer um canal unificado nosso, do Aliados do Coração, para que a gente não precise, além dos nossos trabalhos individuais, eu acho que a gente precisa fazer um único que as pessoas encontram quando a gente vai fazer esses encontros, entende? Porque não dispersa dentro desse campo fantasmagórico, que é tudo jogado, a gente fazer um canal e uma página. Então, como eu já estou movimentando isso, da gente unir os trabalhos. Então, ali, toda vez que a gente tiver um trabalho de unificação planetária, de unificação dos nossos corações, vocês vão encontrar nesse canal. E a gente quer trazer as pessoas que estejam alinhadas com isso, que querem viver isso de verdade, não as pessoas que estão dando volta, né? Só dando volta nisso, mas pessoas que querem realmente... que eu falo que assim, a vida não é sobre... atirar, não é sobre acertar o alvo, mas sim atirar as flechas, né? Porque a gente fica esperando acertar o alvo das coisas e a gente acaba se machucando e direcionando mais para a mente dos desejos do que para realmente aquilo que precisa. Que nem a gente lançou essa aventura e ela simplesmente se manifestou aqui da forma como ela tinha que acontecer. Se a gente tivesse planejado com a mente do nosso ego, isso aqui não teria acontecido, né? E a gente percebe que tem uma força magnética tão grande de quem realmente quer sustentar a sua potência, a gente realiza. Nunca duvidem do poder do coração de realização, de quando você quer de verdade que uma coisa aconteça, ela se materializa num momento, sem precisar de técnicas mirabolantes para ficar tentando atrair as pessoas. Porque o maior campo de atração é o nosso coração. Se a nossa mente for atraída, a gente vai acabar caindo nas ciladas e nessas arapucas espirituais que a gente vê no planeta. Então, como eu pretendo já fazer isso, se você não sabe, por enquanto, seguindo as nossas redes, vai ficar antenado, mas em breve a gente pode fazer um para poder falar, porque eu sinto da gente fazer uma página unificada, e aí a gente deixar lá só para esses tipos de coisas, que aí depois de lá para lá, inclusive depois que vocês encontram um trabalho desse, a gente costuma orientar, né, para que vocês depois também não se percam, porque senão, às vezes faz um trabalho, termina, aí não encontra, pula no outro, e a vida fica nessa superfície. Então, a gente está convidando vocês, porque o mergulho para o coração é para dentro e é profundo, não é raso, né? Então, estamos aí, pronto para o próximo, tá bom? Fantástico. Está unificado já, está feito, é uma coisa muito boa. Etchelô. Arro. Arro, gratidão, minha amiga, mais uma vez. Eu queria honrar aqui também, né, a minha querida sócia Josi Cris, que junto com a Débora, né, me convidou ali para participar do retiro, né, do Dia Fora do Tempo. Dia Fora do Tempo, você marca aí, escreve aí, Dia Fora do Tempo, e pesquisem. Ai, não é para falar na frente. Pode ser aqui também.
Essa aí O vai dia. direto pro Grande Espírito. Essa aqui já vai. O dia fora do Grande Espírito. Essa aqui já vai. O dia fora do tempo, vocês vão colocar aí, gente, dia 25 de julho do antigo calendário gregoriano. Vocês escrevam aí, vocês já estão convocados, porque a gente aqui convoca e Em São convida. Paulo. Vai ser em São Paulo que nós vamos fazer esse ano? E aí, Arani? Robson? A cara. Eu acho que vai acontecer, a gente sabe, nesse planeta. Nesse próximo anel. No Brasil. No Brasil, No por Brasil. enquanto. Brasil. Já Porque tá assim, localizado lá. gente, nós precisamos ter esse tipo de movimento. Eu já sonho com ele assim, né? Uma célula saudável e a gente acontecendo simultaneamente várias dessas células, porque a gente precisa multiplicar isso no planeta, né? Não ficar só num campo. Então, o que a gente viveu aqui nesses 2 dias já foi um mini dia fora do tempo. Então, a gente vai deixar esse convite para vocês, que é purificar o antigo e tá aberto para o não nascido. Para o não nascido. E nós aqui hoje, nesse encontro, a gente se abriu para o não nascido. E esse não nascido está sendo trazido, né, de alguma forma, e na hora que ele vier, ele vem com toda essa potência do coração. O coração tem que estar aberto para o não nascido. Gratidão. É isso, minha irmã. E queria, para fechar também, honrar o meu amigo Julião e Roberta, que trouxeram a Débora também, né? E o Lauri também para minha vida. Então, assim, todo mundo que permitiu esse encontro. Todos os dias da minha vida é uma teia, né? E a gente fala hoje que o Clube da Transformação é uma teia de conexões e experiências. Porque eu acredito que o que as pessoas precisam hoje não é consumir mais conteúdo, as pessoas precisam ter experiências, né? Aqui no clube a gente não é contra conteúdo de consciência, mas não adianta só consumir. Por isso é que o clube o cara não vai lá para olhar o pessoal nadar ou assistir um vídeo de como nadar. Ele tá lá para pular na piscina e nadar, né? Ou se ele não quiser nadar, ele vai jogar tênis, ok? Ele vai jogar outra coisa, né? Ele vai ali se divertir de uma maneira consciente, né? Que é o que a gente quer trazer aqui no clube também. Mas, gente, olha, eu ficaria aqui fora do tempo essa experiência mesmo com vocês aqui a noite inteira. Mas a gente vai fechar aqui, né, esse nosso mini podcast, convidando vocês também para irem lá. A Vânia já foi, a gente fez um ao vivo, inclusive, lá no nosso estúdio, lá em Floripa, né? Então estão convidadíssimos para gravar lá, não só podcast, mas para gravar conteúdos ali que a gente possa usar na nossa comunidade e também que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês. E agradeço demais, gente, agradeço demais esse espaço, não quero nem ir embora, mas realmente agora a gente precisa escolher decolar essa nave. Então, gratidão a você que nos escutou aqui até agora e até o próximo mini podcast, o podcast Sucesso Consciente. Arro! Ai, que beleza!